Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo mais uma palavra. Eu gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs, que venham se inscrever no canal, venha compartilhar, dê seu like, também venha comentar. Hoje eu trouxe uma palavra, então, que cada um de nós devemos levar a nossa cruz, que se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo 22. Então a palavra diz assim, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões, dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvarás. Então aqui Jesus Cristo, ele está com seus discípulos e está falando para eles que nós devemos carregar cada um a sua cruz. Então realmente cada um temos umas dificuldades, algumas deficiências em nossas vidas. Muitos têm problemas, né, de deficiência mesmo, outros têm problemas financeiros, problemas de saúde, problemas então na família. Tem muitas pessoas que enfrentam muita dificuldade na família, muitas vezes com o filho envolvido com droga ou prostituição. Então Jesus está orientando então os discípulos aqui que cada um devemos levar a nossa cruz. O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos levar a nossa cruz sem negar a Jesus. Nós devemos passar por todas as nossas dificuldades, né, os nossos problemas, mas nós não podemos negar a Jesus. Então essa é a nossa cruz que nós devemos carregar então nos nossos dias, dia a dia. Né? Então para que nós possamos então manter então a nossa salvação, jamais, né, nós devemos então negar a Jesus. Né? Muitas pessoas, né, elas estão mais preocupadas com o dinheiro, estão mais preocupadas em ganhar fama, né? E não adianta, então, Jesus aqui, então ele diz, não adianta ganhar o mundo e perder a salvação. Porque a salvação, ela está acima de tudo, né? Ela está acima de toda a glória do mundo, de toda a salvação, de todo o dinheiro do mundo. Né? Então, não adianta então a gente ganhar o mundo e perder a salvação. Né? Jesus também ele está falando aqui sobre aquelas pessoas, né, que morrem por amor à palavra de Deus, por amor a Jesus Cristo. Né? Lá na Bíblia a gente encontra então Pedro, né, que ele morreu crucificado em uma cruz de cabeça para baixo, mas não negou a Jesus. Né? Encontramos também João Batista também, que foi decapitado, né? Então, e não negou a Jesus. Nos dias de hoje ainda nós encontramos então vários missionários que eles vão levar a palavra de Deus em países estrangeiros, países que é proibido o evangelho, a palavra de Jesus Cristo. Lá eles não aceitam de maneira nenhuma, mas os missionários são heróis da fé. Esses homens, né, esses grandes homens de Deus, são corajosos e eles vão lá para levar a palavra de Deus, porque eles querem que as pessoas de lá também sejam salvas. Né? Então, eles levam a palavra e muitos deles são decapitados, muitos deles são enforcados, alguns fuzilados. Existe também aquelas pessoas que moram nesses países estrangeiros que é proibido o evangelho. Então essas pessoas também são mortas, elas são fuziladas ou decapitadas. Então essas pessoas elas morrem, mas elas não negam a Jesus. E essas pessoas então elas têm a salvação. São pessoas que Jesus está falando aqui, né, que elas levaram a cruz delas, mas elas receberam a salvação. E também existe aquelas pessoas que aceitam Jesus Cristo, mas elas têm vergonha, elas não dizem para ninguém que elas são cristãs, elas não dizem para ninguém, né, que elas são seguidoras de Jesus Cristo, elas negam
né, a palavra, elas têm vergonha de Jesus. E diz a palavra de Deus que todas essas pessoas que têm vergonha do Evangelho, essas pessoas, Jesus também vai ter vergonha perante ao Pai, perante ao Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então são pessoas que não receberão a salvação, e sim elas receberão a morte, né? Elas provarão da morte, provarão da angústia, né? Da vida que é viver no inferno. Infelizmente, né? Essas pessoas têm opções de escolha. A escolha é levar a cruz, resistir aos seus problemas, às suas dificuldades e mantendo sempre Jesus Cristo em nossas vidas, né? Mantendo então a salvação. Nós encontramos também em Lucas capítulo 16, versículo 19, nós encontramos ali a parábola do rico e de Lázaro. Então Lázaro ele era um homem pobre, um homem que tinha muita dificuldade financeira. Ele era um homem que comia de migalhas dos pães que sobrava na mesa dos outros. Era homem que vivia, né, de sobras de comida. Ele era homem, né, que vivia doente também. Diz a Bíblia que ele tinha chagas, mas esse homem, mesmo enfrentando as suas dificuldades, mesmo ele carregando essa cruz, ele conhecia a palavra de Deus e ele tinha aceitado então a Deus na vida dele. Ele não negou, né, a palavra de Deus e não negou a Jesus Cristo, mesmo vivendo nessas dificuldades, né, dificuldade de enfermidade, dificuldade financeira. Mesmo assim ele nunca negou a Jesus Cristo e nunca negou a Deus, né? Mas existia também, e esse homem pobre, ele morreu e ele foi morar então no céu juntamente com Abraão, né? Então salvou a vida dele. Nós encontramos também nessa mesma história o rico, né? Então esse rico, ele era um homem que vivia bem, né? Ele tinha muito dinheiro, ele vestia roupas caras, né? Ele tinha uma boa casa, porém, né, o momento que esse homem morreu, ele não tinha aceitado a Deus, ele não tinha aceitado a Jesus. Ele não achava que o dinheiro dele era o suficiente, ele achava que o dinheiro dele não precisava de Deus, né? Não estamos aqui falando, né, que é uma pessoa rica, ela não herda o céu, não herda a salvação. Não, porque Abraão era um homem, um dos homens mais ricos que já pisou aqui nessa terra. E Abraão morreu, diz a própria palavra, diz que Abraão morreu com a salvação. Então não é a riqueza desse homem que fez com que ele fosse para o inferno, né? O problema é que ele achava que a riqueza era o suficiente para ele. Ele não acreditava que precisava de Deus. Só que no momento que esse homem, ele morreu, ele foi para o inferno. Só que esse homem rico, ele olhando lá do inferno, ele vê então Lázaro com Abraão, né, no céu, no paraíso. Então esse homem pega e pede: pai Abraão, pede então para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e molhe a minha língua, porque ele estava com sede, ele estava então no inferno. Mas Abraão disse a esse homem: não é possível, é impossível quem está no céu ir para o inferno, ou quem está no inferno ir para o céu, né? Então não é possível, né, acontecer esse tipo de coisa. Mas então ele diz então para Abraão: Abraão, pede então para que um dos mortos vá à casa de meu pai e diga então para meus irmãos para que eles não venham para esse tormento, porque ele estava vivendo uma vida de sofrimento, uma vida atormentada, né? Então, enquanto isso, Lázaro, né, ele estava no céu. Então a diferença entre esse homem pobre e esse homem rico não era o dinheiro. Era uma questão de te aceitar a Deus ou não aceitar a Deus.
né? Esse homem pobre, mesmo vivendo em suas dificuldades, ele percebeu que ele era dependente de Deus. E ele então, ele tinha aceitado a Deus, ele tinha seguido os caminhos de Deus, ele tinha aceitado a palavra de Deus. Mas esse homem rico, então, ele acreditando que ele tinha muito dinheiro, que ele tinha muita fortuna, ele acreditou então que ele não precisava de Deus. Só que independente da nossa vida financeira, nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus, né? Então, ali então a gente faz a nossa escolha. Se nós queremos então que a nossa alma ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. E aqui nós temos essa parábola então como um grande exemplo disso, né? Então, o Abraão, então, ele fala então para esse homem rico que não é possível. Que não é possível, então, enviar alguém que já morreu, né, na casa desse homem para que fosse evangelizar a família os irmãos desse homem, os pais desse homem. Então, Abraão fala para ele que não é possível, porque existia Moisés que pregava na terra, existiam os profetas também que eram homens de Deus, né? Então, trazendo isso para os dias de hoje, existe então muitos pregadores, existe muita igreja a cada esquina, principalmente aqui no Brasil, né, que nós podemos então ir lá e ouvir a palavra de Deus, aceitar a Jesus e seguir os seus caminhos, né? Nós temos então em rádio, temos em YouTube, né, levando a palavra de Deus, né? Então nós precisamos entender, precisamos divulgar então a palavra de Deus para que todas aquelas pessoas entendam então que não é o dinheiro, não é a pobreza, não é a riqueza. Todos nós somos dependentes de Cristo. Todos nós precisamos entender que um dia nós venhamos a morrer e nós vamos para algum lugar. E esse lugar, existe dois lugares, o céu ou o inferno. Ou é o inferno. Então nós devemos tomar a nossa decisão. Nós devemos então meditar nessa palavra. Essa palavra do rico e Lázaro é muito importante que nós venhamos a entender. Mesmo que a gente saiba, né, que não tem como uma pessoa do inferno ir para o céu ou do céu para o inferno. Quem vai para o céu, vai para o céu. Quem vai para o inferno, vai para o inferno. Então, essa é uma palavra de meditação para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Então você que já é cristão, envie esse vídeo então para aquelas pessoas que não aceitaram, para que elas tenham um entendimento, né, um entendimento que nós devemos seguir a Jesus, independente do nosso patamar de vida, né? Nós devemos carregar a nossa cruz. Dificuldade todos nós temos, independente assim da área. Uns talvez sejam uma cruz maior, outros uma cruz menor, mas todos nós carregamos a nossa cruz. E nós temos que vigiar então para que nós não deixamos de levar a nossa cruz. Nós não decidimos desistir no meio do caminho. Nosso foco, ele tem que ser Jesus. A nossa direção, ela tem que ser Jesus, para que nós tenhamos então a nossa salvação e nós não venhamos se arrepender no futuro. Eu gostaria de convidar o irmão, a irmã, para que nós venhamos a orar. Vamos orar então para que essas pessoas venham a conhecer melhor a Jesus, venham aceitar a palavra de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nos colocamos, Pai, na Tua presença nesse momento. E eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um que vai ouvir esse vídeo. Dê para eles um entendimento, Pai, um entendimento da salvação, um entendimento, Pai, de carregar a sua cruz, Pai, de Te seguir, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, venha abençoar cada um, Pai, dando sabedoria e entendimento para elas. Senhor Jesus, nos dê, Pai, a oportunidade de cada um ser salvo, Senhor. Cada um, Senhor Jesus, ter o direcionamento da Tua palavra, Pai. Que nós sejamos livres, que nós sejamos libertos, Pai.
Ô Senhor Jesus, venha quebrar cada corrente, Senhor, que está amarrando essas pessoas, Pai, que está impedindo, Senhor Jesus, que essas pessoas venham te conhecer, que eles venham te aceitar, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa também, Senhor Jesus, cada pessoa que está passando por algum tipo de dificuldade, seja financeira, seja familiar, ou Pai, que seja também enfermidade. Eu repreendo todo o poder das trevas neste momento. Abençoe, Pai, cada um, dê saúde, Pai. Abençoe, Pai, a família dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, irmão, obrigado, irmã. Que o Senhor Jesus venha te abençoar em nome de Jesus. Amém.